Abrindo a semana e sempre no primeiro segmento do nosso bloco, Bom Dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Silmar, o que temos aí para esta segunda-feira, já que o que está quente e o que está frio? Frio significa que não é boa coisa na economia, né? Quente é quando as coisas estão indo bem, em alta, etc e tal. Mas eu estou procurando frio, viu? Porque o calor que todo mundo passou nesse fim de semana, Ave Maria! Conta pra gente. Em cima disso, parece que vem muita chuva agora, justamente para dar uma melhorada nisso aí. Essa é a expectativa. Tavinho, vamos começar pelo mercado financeiro. Dia calmo hoje. Dólar operando com leve alta de 0,3%, 5,01 é a cotação da moeda americana, R$ 5,01 nesse momento. Mercado de ações com leve alta de 0,2% nesse momento no índice Bovespa, que é a média do comportamento dos preços das ações aqui na nossa principal bolsa. Petróleo lá fora operando com alta, 0,7%, US$ 85,90 o barril. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos oscilando bastante, com pouca variação, soja de um lado para o outro aqui, nesse momento agora com leve queda de 0,3%, milho também cai um pouco, 0,3%, o arroz é outro, arroz em casca, menos 0,1%, na contramão o que está subindo é o trigo, 1,3%. Aliás, refletindo o que está acontecendo lá, novos ataques da Rússia com drones, afetando inclusive um porto, um terminal portuário importante, porto de Odessa da Ucrânia, que é um porto importante para o escoamento de grãos. Lembrando que a Ucrânia também é um grande produtor de trigo. O trigo está refletindo com alta. Esses novos ataques russos. Alta, portanto, 1,3% no preço do trigo. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 1,4%, café arábica também, 0,3%, açúcar, 0,3% de alta também. Na contramão aqui, suco de laranja e cacau, que subiram muito na semana passada, estão um dia de descanso aqui. Suco de laranja caindo 3,7%, cacau 1,3%. Só lembrando que o cacau está com preços mais altos da história, bateu os US$ 8.000 na sexta-feira, preço nunca visto, por conta de problemas de doenças e clima nos principais países produtores da África, que são os maiores do mundo nessa área. Boi gordo, mercado futuro da B3, leve alta de 0,1% nesse momento, nos contratos mais próximos. Tavinho. Estava dando uma olhada ali. Nós temos a reunião do presidente Lula com os ministros em Brasília nesse momento, mas eu vou aproveitar e puxar um outro assunto aqui para a gente já comentar junto com a reunião do presidente Lula. Porque o índice de atividade econômica cresceu cresceu 0,6% em janeiro, segundo o relatório divulgado nessa manhã pelo Banco do Brasil. E os números superaram as expectativas dos analistas, que previam uma alta de 0,26, subiu 0,60. Mesmo assim, o resultado foi inferior ao do mês de dezembro, que tinha apresentado aumento de 0,82%. Vamos juntar as coisas então, Silmar. Tem a reunião do presidente Lula, que começou agora às 10h30 em Brasília, chamou os ministros lá para que apresentem sugestões de coisas que possam ser tomadas, decisões que possam ser tomadas que ajudem a população e talvez até principalmente a população que faz parte do seu eleitorado, porque ele teve uma baixa muito grande, como nós já comentamos aqui na semana passada, na popularidade, caiu muito. E o presidente Lula abriu a reunião dizendo que o governo dele no primeiro ano foi muito positivo, que o Bolsonaro foi um covardão, ficou lá dentro do Palácio do Planalto, depois da eleição, reclamando, enquanto estava planejando o golpe de Estado, que entregaram o governo para ele tudo escancalhado, cheio de problemas e de coisas, que ele passou o primeiro ano consertando esses problemas, mas apesar disso os resultados são positivos e eles iam anunciar uma série de medidas lá que poderiam tomar e divulgar os resultados positivos. O presidente Lula disse, inclusive, na abertura, que certos setores da imprensa não viram as boas coisas que aconteceram no primeiro ano do seu governo e que poderiam aproveitar depois dessa reunião e ter uma nova visão e publicar os números que, segundo ele, eles iriam divulgar e eram todos positivos. Deixa eu ver, temos aí, o Isaac, a reunião, deixa eu ver que caiu.
É o Isaac falar para mim que tem lá e eu pedi, ele falar caiu. Eu não sei o que acontece. Então caiu o sinal, Silmar. Então vamos ficar com o que temos nós aqui, porque não sei se foi o Josias ou o Reinaldo, que sempre defendem bastante o atual governo, que escreveram na manchete do UOL de hoje. Se os resultados foram tão positivos, por que baixou tanto a popularidade do presidente? É a turma que gosta de defender lá, que está perguntando como é que dá um contraponto desse, um contrassenso. Se tudo foi muito bem, por que a popularidade caiu? Aí, ó, cruzei na área para você e o gol é seu. Tá vendo? Eu não sou analista político, mas dou meus palpites de vez em quando. O fato é o seguinte, né? O presidente andou meio descuidando aqui do seu público interno, né? Muita viagem para o exterior. O primeiro ano de governo foi basicamente isso aí, uma boa parte do ano passou viajando. Enquanto isso, as coisas continuaram andando por aqui, algumas coisas bem, outras coisas não tão bem assim. E ele começa o ano agora preocupado com a queda na sua popularidade, que é uma queda bastante expressiva. Aí está todo mundo tentando encontrar as razões, aí são várias, né? No seu público mais carente aqui, uma das coisas é preço dos alimentos, né? Que começaram o ano aqui com alta, a gente vai fazer já um corte aqui para outra a informação que você levantou hoje, que é o IBC-BR, o preço dos alimentos estão em alta nesse início de ano, de certa forma surpreende um pouquinho, tem o clima por trás disso aí, que já ajuda a explicar um pouco, o fato é que isso afeta o seu público principal, o pessoal mais carente, especialmente no Nordeste, realmente está sofrendo aqui com os preços altos dos alimentos. Mas tem outros fatores paralelos aqui que eu acho que também contribuindo para diminuir a popularidade do presidente. Primeiro, a pouca penetração, a popularidade dele entre o público evangélico, que é uma participação importante aqui na nossa população, especialmente depois das críticas que ele fez lá a Israel, né, por conta dos bombardeios lá na faixa de Gaza, né? Esse povo tem uma vinculação muito grande com Israel, ou seja, essas críticas afetaram bastante o presidente, que, aliás, nunca teve muita empatia com esse público, que eu saiba que eu nem sei qual é a religião do Lula, eu sei que ele nunca teve muita empatia com o público evangélico, que é o chamado público do Bolsonaro, né? Ou seja, é o público da oposição. Então, não tem muita penetração nesse setor, que boa parte da população faz parte disso, né? Então, são vários fatores. A questão lá do apoio a Maduro na Venezuela, a ditadura aqui, isso pegou mal, inclusive em parte do público, que também é de esquerda, mas não necessariamente do PT. Ou seja, é um conjunto de fatores aqui, e, claro, em cima disso tem a questão da economia com alta nos preços, principalmente de alguns alimentos básicos nesse início de ano. E aí, então, ele está buscando alternativas. No caso dos preços dos alimentos, vem novidade por aí. Uma delas já teve discussão com o próprio ministro da Agricultura, no sentido de formar estoques reguladores, ou seja, o governo passaria a comprar produtos do mercado para tentar fazer estoques. Com os estoques, são por isso que já se fez no passado, tentar controlar preços, ou seja, o preço sobe, joga os estoques no mercado, o preço baixa. Eu diria que esse aspecto dos preços, Tavinho, já está dando uma melhorada. O preço do arroz, por exemplo, já começou a cair, que era um dos grandes problemas levantados na reunião que ele teve com o ministro da Agricultura. O preço do arroz está caindo bastante lá na base produtora e certamente em poucos dias ou semanas vai estar chegando nos supermercados. Então, isso é um problema a menos pela frente. O resto é o de granjeiro, que oscila muito por conta de clima, né? Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. Não dá para fazer estoques, por exemplo, de alface, de batata, ou de cebola. Então, resta talvez alguma política aqui de controle um pouco maior de preço de estoques, por exemplo, de feijão, ou eventualmente ainda de restos de arroz aqui, que possam ainda balançar aqui a questão da inflação. Então, esse é o cenário aqui e que leva o presidente aqui a marcar essa reunião ministerial para tentar dar uma sacudida aqui, para ver o que está errado, o que dá para fazer para dar uma melhorada também. Porque o brasileiro que não perde a piada, né, nesses memes aí que fazem pelo WhatsApp, é impressionante a criatividade do brasileiro. Eu recebi um nesse fim de semana que é assim, é um caminhãozinho na cidade de Catalão, acho que lá em Goiás, um caminhãozinho com um alto-falante e fazendo comercial de um supermercado. Supermercado tal, o melhor da cidade, aqui você paga mais barato, aqui você paga mais, e ninguém chega para comprar no supermercado. Aí os dois publicitários do caminhãozinho, do megafone, falam, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, precisamos criar alguma coisa.
Aí o outro fala, já sei. Aí ele começa assim, venha ver como os preços estão baratos. No governo anterior, que era o governo do diabo, o governo do mal, o arroz custava R$ 12 o pacote de 5 quilos. Agora, no governo do amor, está por apenas R$ 38. Venha, aproveite o feijão que no governo do mal e do diabo estava R$ 7,50, agora está por apenas R$ 18. Está barato como nunca. É muito engraçado. Não tem nada a ver com o governo, né? Claro que não. Que nem um outro jornalista que um dia falou que, como foi prometido em campanha, o preço da picanha baixou. Não baixou um pouco, baixou por outros motivos. Mas o brasileiro não perde a piada, Silvio. Não perde. É impressionante. Mas tá vendo, o índice aqui que foi divulgado hoje, bom, depende da expectativa. Alguns acham que veio acima do esperado, outros abaixo. A Reuters, por exemplo, esperava 0,26%. Aí na enquete que eles fazem junto aos seus assinantes, para ver qual é a opinião de analistas de mercado, de economistas, o pessoal achando que devia chegar em 0,26%. Outros ouvidos pela agência CMA, por exemplo, achavam que ia ficar em 1,01%. Veio no meio aqui, 0,60%. É um índice relativamente elevado ainda, desse índice, que é um indicador do PIB, né, do Produto Interno Bruto Brasileiro, referente a janeiro. É o índice chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Então, 0,60% é a expectativa do índice para janeiro, divulgado hoje, sobre o mês de dezembro. Dezembro foi maior, 0,82%. Então, nesse sentido, até houve uma certa queda. 0,6%, em 12 meses, o acumulado 2,47%. Eu diria que, em termos de PIB, Produto Interno Bruto, até um índice positivo, significa que a economia está ainda mantendo aquele ritmo que teve no ano passado. Pode haver uma desaceleração daqui para frente, mas, por enquanto, isso não aconteceu, pelo menos no primeiro mês do ano. Eu diria que é um índice até realmente positivo, acima da expectativa, na minha opinião. Setores que puxaram esse comportamento, o setor de varejo, acho que é resquício ainda de dezembro, com alta de 2,5%, e o setor de serviços, né, principal setor da economia brasileira, que também cresceu em janeiro, 0,7%. Então, esse é o cenário apontado aqui nesse IBCBR, que é uma chamada prévia do PIB, divulgada sempre, todos os meses, pelo Banco Central. Pois é, brincamos aqui com o negócio do arroz, você falou do preço alto do arroz, mas o arroz deve ficar mais barato, em quase 20%, já para as próximas semanas, isso porque os valores para o produtor caíram de 120 para quase R$ 100 a saca. O produtor reclama, mas se baixar no varejo, o consumidor agradece. Agora, o que o governo espera é que essa redução seja realmente repassada ao consumidor. Na capital do país, em Brasília, já tem mercado com preços mais atrativos. O arroz, um dos alimentos mais tradicionais no prato do brasileiro, começa a ser colhido no Rio Grande do Sul. A estimativa de produção é de mais de 10 milhões de toneladas, segundo os últimos dados da Conab. O estado tem cerca de 80% de toda a produção brasileira. Arroz com feijão é o prato principal. Eu espero encarecidamente que realmente essa safra seja bem melhor, para que esses preços realmente comecem efetivamente a caírem. Se não tiver arroz, rapaz, a gente passa puro. O preço do cereal hoje está mais em conta em relação ao ano passado, quando ele chegou a custar quase 25% a mais. Um dos vilões para as altas seguidas foi o impacto do El Niño. Esta falta de rentabilidade dos últimos anos é que trouxe a área no Rio Grande do Sul de 1.200.000 hectares para aproximadamente 840.000 na safra do ano passado. O valor assustou os consumidores e forçou o governo a buscar soluções para o problema. O fato é que estamos com a colheita em torno de 10% no Rio Grande do Sul e os preços aos produtores já desceram de 120 para em torno de R$ 100 a saca. O que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram, porque as pessoas falam, o governo disse que o arroz baixou, mas eu estou comprando aqui e ainda não baixou. Ao produtor já baixou. E em 2024 o cenário pode ser de alívio. O preço do saco de arroz mais caro
está custando R$ 34,99. Com essa redução estimada pelo governo, esse mesmo saco de arroz vai sair por R$ 28,00, que é o preço próximo do arroz mais em conta que a gente encontrou aqui no mercado, que está sendo vendido a R$ 25,99. Muito embora a alta nos preços do arroz observada ao longo de todo o ano de 2023, com uma inflação de cerca de 24%, o que se vê nesse ano de 2024 é uma redução nos preços do arroz de cerca de 11% no período de janeiro a março, e isso se deve em função de fatores conjunturais. Inicialmente, nós podemos citar o período de férias escolares e carnaval, em que tradicionalmente há uma redução no consumo do arroz. Além disso, a própria entrada da safra gera uma estimativa de maior oferta do produto no mercado interno, favorecendo a redução dos preços. E com a previsão da redução nos preços do arroz, houve também uma queda no valor pago ao produtor. Segundo a federação que representa o setor, o momento é de buscar um equilíbrio para todos os envolvidos na cadeia produtiva. Mas agora, com a entrada da colheita no sul, os preços têm uma tendência a acalmarem um pouco, e nós precisamos um equilíbrio entre o setor produtivo, setor industrial e o varejo, né, os consumidores. É isso, Silmar. Produtor chia porque o preço caiu para ele, consumidor comemora se o repasse for feito, governo torce para que o repasse para baixo seja feito, para alívio do governo, mas o que eu vejo mesmo é que até o repórter, durante a reportagem nossa ali, o repórter de Brasília, quando nós tivemos um problema de servidor aqui. Quando ele se aproximou do preço do saco de arroz, estava lá e começou a gaguejar um pouco. Ficou... Depois que ele saiu de perto do saco de arroz de 5 quilos, a voz dele voltou ao normal. Mas quando ele se aproximou lá, era um problema do nosso servidor aqui. Mas é sempre um sinal, Como é que você analisa essa situação? Bom, Davi, a gente tem falado bastante sobre o preço do arroz aqui, praticamente todos os programas, é um assunto recorrente, não tem muito mistério, não. Lei da oferta e da procura, né? Houve redução da produção até a última safra do ano passado, os preços começaram a subir no segundo semestre do ano passado, subindo de forma bastante vigorosa, estimularam os produtores a plantar mais, plantaram mais, estão colhendo mais esse ano, a colheita já está começando agora, os preços começam a cair. É a lei natural da oferta e da procura. Então, é positivo, porque estimulou os produtores a voltar, aumentar a produção, é positivo agora para o consumidor, porque com a produção maior os preços começam a cair, e já começaram a cair, inclusive nos supermercados. Ou seja, tendência natural, vamos ter mais quedas ainda nas próximas semanas, e aí o mercado se equilibra novamente dentro de uma certa estabilidade aqui, que fica boa para os dois lados, boa para o produtor e boa para o consumidor. Legal. Bom, obrigado pela participação de hoje. Aí, primeiro dia da semana, vamos seguir em frente. Você gosta de futebol, mas é um gremista fanático. Não acompanha muito o futebol de São Paulo, mas nós temos que ressaltar que quase tivemos uma hecatombe nesse final de semana no futebol de São Paulo, porque o São Paulo foi eliminado, perdendo para o Novo Horizontino, e o Santos também quase vai para a cucuia na disputa por pênaltis com a Portuguesa, que deu um trabalho danado para o Santos Futebol Clube, a Portuguesa. Né? Então, quase tivemos uma hecatombe, mas eu fiquei preocupado com uma notícia que eu vi agora há pouco em manchete, no UOL, que diz assim, o Santos vai fazer jogo treino com o Corinthians para se preparar para a semifinal. Aí eu, como não entendo muito de futebol, fui lá no pessoal do Band Esportes. Pessoal, eu avalio. O Corinthians foi o primeiro time a cair fora, o mais complicado do campeonato. Eu acho isso um desserviço, fazer um jogo treino com o Corinthians para se preparar para a semifinal. Aí eles falaram para mim, é verdade, Tavinho, podia jogar com a Ponte Preta, que já foi eliminado, o Ituano, a Portuguesa, que caiu, aí, porque esses foram mais longe, né? Então, são pequenos detalhes que a gente observa em certas coisas que, às vezes, a gente não compreende. Mas, né, se era para jogar com um time grande, fizesse um amistoso com o São Paulo aí que caiu ontem. Boa semana, Silmar, e até amanhã. Você vem para cá amanhã ou não? Talvez, é possível. Depois tá bom, então tá bom. Avisa. Abraço. Boa tarde e até amanhã também. Até amanhã.